E agora o nosso quadro Em Algum Lugar Por Aí, Nicknet, conectando pessoas, mais uma matéria especial gravada na cidade de São Paulo. Uma entrevista com um dos grandes ídolos, um dos grandes jogadores remanescentes da seleção de 70, Zé Maria, ídolo do Corinthians e da seleção brasileira. Um bate-papo com uma pessoa maravilhosa e que teve a oportunidade de simplesmente demonstrar todo o seu carinho por essa seleção que está vindo. Programa Tempo ao Tempo e Nicknet, conectando pessoas. Tempo ao Tempo e Nicknet, conectando pessoas. Programa Tempo ao Tempo, em nosso quadro Em Algum Lugar Por Aí, Nicknet, conectando pessoas. E hoje eu vou falar o que dessa conexão. É um monstro, né? Fala a verdade. Zé Maria, nosso grande tricampeão com a seleção de 1970, jogador ídolo do Corinthians, com aquela marca de sangue na camisa, correndo, lutando, esbravejando. E hoje, meu amigo Zé Maria vai bater um papo com a gente. A gente vai falar um pouquinho de seleção brasileira. Não é para chorar, tá, gente? Porque lateral direito igual esse, tão cedo, talvez umas 15 gerações vai aparecer um. Mas vamos lá. Zé, primeiro, mais uma vez, muito obrigado por me receber na sua casa e poder contar um pouco da sua história e hoje falando um pouquinho de seleção brasileira. Zé, aos seus olhos, de grande lateral, de grande jogador com tanta garra, como você está vendo a seleção brasileira nesse momento? Olha, é um prazer enorme poder estar batendo esse papo com vocês, com nossos amigos espectadores, né, e torcedores. É um pouco difícil, né? Eu tive assim um início de carreira maravilhoso, né? Porque depois de começar como profissional, acabei sendo reserva de dois grandes laterais, que foi Carlos Alberto Torres e Djalma Santos, né, que eu praticamente substituí na seleção brasileira. E para mim eles foram um exemplo, eles foram um espelho, né? E a minha garra, a minha disposição dentro de campo veio muito em função do que eles faziam e do que meu pai cobrava, né? Que meu pai, no começo, ele falou: poxa, você não serve nem para amarrar a chuteira do Carlos Alberto e do Djalma Santos. E depois eu acabei mostrando o contrário para ele, eu acabei sendo reserva dos dois. O Djalma parou a carreira e eu assumi reserva do Carlos Alberto, fiquei mais 4 anos como reserva. Mas valeu a pena, eu acho que eu aprendi muito, não só no sentido de como se comportar dentro de campo, como se dedicar dentro de campo, né? E os resultados aconteceram, graças a Deus. Tem coisas que não se ensinam, né? E essa garra e essa educação não se ensina. Se você vai hoje no Parque São Jorge, se você vai hoje num estádio do Corinthians, o que acontece quando aparece essa pessoa? Ele praticamente não assiste o jogo de tanto autógrafo e foto que ele tem que tirar. Zé, é um carinho tão grande com você, mas é porque você devolve isso com a gentileza, com a educação, com o seu olhar. E o mais importante, uma coisa que hoje o jogador de futebol sobe um degrauzinho e esquece: humildade, sabe? As pessoas sobem um degrauzinho e já acham que tem que passar por todo mundo. Imagina naquela época, o Zé Maria com 515 assessores para proteger ele, para dirigir a carreira dele, e vocês não, era no pulso. Era no pulso. Quem praticamente conduziu minha carreira foi meu pai, né? Desde do começo até quando ele pôde. Depois, infelizmente, a gente perdeu e ele acabou
né, me dando a responsabilidade, mais uma responsabilidade. Mas é uma gratidão eterna, né? A gente ir a jogos, ou você sair na rua e ser cumprimentado e lembrado e agradecido pelo torcedor, o torcedor vem que obrigado pelo que você fez. Eu respondo para ele, eu não fiz nada, a minha obrigação era fazer aquilo. Era me dedicar e ser um vencedor, né? Porque eu escolhi ser jogador de futebol. E isso para mim é uma gratidão eterna. Eu fico muito feliz, né? Que até hoje isso ainda acontece. E gostaria que pudesse acontecer com muito mais, né? Porque a gente vê aí os jogos de hoje no nosso time, principalmente, que eu sou corintiano, continuo corintiano, e a gente não vê essa mesma disposição dos torcedores, porque hoje eu sou um torcedor, eu vivo no meio dos torcedores. E esse convívio para mim tem sido gratificante, porque eles falam, poxa, precisava ter mais 2 ou 3 igual a você, ou igual a Vladimir, ou coisa parecida, igual ao Tobias, mas goleiros nós temos, né? Laterais, infelizmente, não só no Corinthians, mas está difícil, né? Eu acho que a função também é diferente, né? Antigamente o lateral ele tinha que marcar, ele tinha que saber cobrir, ele tinha que dar um certo apoio, né? Porque depois veio o ala. A função do ala não é mais de defender, porque não tem ponta, ele não faz uma bela cobertura, e a obrigação dele é fazer o poder ofensivo, né? Ou melhorar o poder ofensivo da equipe, fazer gols, e é o cenário deles. E fica difícil, né? Para os zagueiros, principalmente. A dificuldade maior que a gente tem sentido hoje, não só no clube, mas na seleção brasileira também, é o problema dos zagueiros, né? Zagueiros, os laterais complicam os zagueiros. Porque hoje o treinador está tendo que improvisar um zagueiro na lateral, tanto na direita quanto na esquerda. E essa dependência eu acho que para nós é terrível, para o futebol brasileiro é terrível. Está como treinador. Você vai nos clubes aí, os treinadores são todos estrangeiros. Onde estão os nossos treinadores? E aí eu pergunto, onde estão os nossos laterais, os nossos alas que gostam, que atuam como um Cafu, como um Eurico da minha época, né? Então são gerações diferentes. Eu acho que o comportamento deles hoje é totalmente diferente do nosso. O nosso objetivo era sempre vencer, o nosso objetivo era sempre lutar. Às vezes você lutava, perdia, mas o torcedor saía satisfeito. Hoje, infelizmente, às vezes ganha e o torcedor não sai satisfeito, porque vê o time não jogando como ele gostaria que jogasse, principalmente o corintiano. Olha, eu vou dizer, é meu amigo, então eu posso dizer. Eu vou concordar algumas coisas, outras eu não vou concordar. Sabe por que eu não vou concordar? Porque quem viu ele jogando e assiste hoje o futebol, os laterais direitos, seja nas equipes de futebol, seja na seleção brasileira, tem vontade de chorar. Porque você não vê nem a mesma garra, nem a mesma disposição. E o Zé, como é muito educado, como é muito elegante, ele fala assim, são outras gerações. Eu, como apresentador, eu vou falar, outra geração nada, você jogava muita bola, e esses caras, vou te falar uma coisa, é muita mordomia que a pessoa tem e a gente não vê muitas vezes aquela dedicação, aquele suor, Zé Maria, porque esse suor que você colocava ali não tem preço. Você falou tudo, né? Você falou tudo. Você vai no estádio hoje, principalmente jogos do Corinthians, você tem mais de 40 mil torcedores. O mínimo que nós jogadores, ou eu penso dessa forma, eles não pensam, era tentar retribuir ao torcedor esse impulso, esse empurrão que eles estão dando. E muitas vezes a gente não vê isso. Eu acho que falta um pouco disso. Falta alguém, um Brandão, por exemplo, ressuscitar e vir ali dar um esculacho. Quantos esculachos eu tomei dele? A Moré Moreira também me deu alguns também, mostrando o que se deve fazer dentro de campo. Né? E os treinadores talvez tenham não sei se é respeito demais ou medo de impor o seu jogo. Eu acho que é por isso que nós estamos perdendo os espaços. Os treinadores estão perdendo os espaços, por quê? Eles têm que ser o dono do time, eles têm que ser o presidente do time. O presidente, na época, o Matheus nem falava, o Brandão falava, não, você fora. Aqui falo eu. Lá fora você pode falar o que você quiser, porque você é o presidente do clube. Então falta um pouco disso. Falta bons presidentes, né? E os nossos treinadores voltarem a realizar aquilo que eles sabem, o conhecimento que eles têm. Porque eles nos conhecem muito mais do que os estrangeiros. O estrangeiro vem, vai ter que ter uma adaptação, coisa parecida. Os nossos já estão acostumados, eles sabem como o jogador brasileiro gosta de jogar e joga. E o que eles podem melhorar em cada setor do campo, em cada jogador.
Então eu acho que falta um pouquinho mais da presença não só do treinador, né, da cobrança, porque ele cobrando o jogador muda o posicionamento. Ele ensinando, ele aprendendo, ele dizendo o que ele quer, o jogador vai ter que fazer. Se não fizer, poxa, vai buscar na categoria de base. Que também hoje nós temos uma categoria de base, 2 grandes clubes formando jogadores. Você vê o Palmeiras que todo ano sobe 5, 6. Esse ano parece que no Corinthians só está subindo o Guinegão. Quer dizer, é um absurdo. O terrão nosso lá está acabando, né? Precisa voltar a olhar para lá, porque de lá que saíram os jogadores para as seleções brasileiras. Bom, agora vai a minha mensagem para você, jogador de futebol, que joga na lateral direita. Pega um papelzinho, uma caneta, que agora você vai anotar um conselho do Zé Maria. Zé Maria, um senhor jogador de futebol que, por um acaso, foi tricampeão mundial com a seleção considerada a maior de todos os tempos do mundo, a seleção de 1970. Receitinha de bolo, Zé Maria. O que você pode passar? Seja um adolescente, um pré-adolescente, seja um jogador de futebol, uma característica do lateral direito que você acha fundamental e que não pode faltar. Olha, é observação, né? É você buscar na história do futebol brasileiro alguma coisa que você possa aliar aquilo positivo que você tem, né? Olhar, por exemplo, um Carlos Alberto Torres, na minha época, que era o grande lateral marcador, lateral que começou a mudança da função do lateral. Olhar um Cafu, por exemplo. O Cafu também tem esse potencial. Se olhar o que o Cafu fazia, o potencial que ele tinha, que era uma geração mudando do lateral para o ala. Então ele tem 2 grandes exemplos. Carlos Alberto Torres, que era um lateral que marcava, cobria e apoiava. E um Cafu que guardava a posição e apoiava como um ponta, né? E o Zé Maria não é referência? Não, o Zé Maria era mais marcador. O Zé era mais marcador. Evidentemente, algumas vezes a gente fazia jogadas ofensivas, mas a minha função maior sempre foi lateral, marcador. E procurava fazer bem a cobertura. Uma época em que a nossa geração, todos os clubes tinham grandes pontas. Então você tinha a obrigação de saber marcar. O Vladimir que diga, porque do lado direito também tinha. E depois de Garrincha veio um monte de pontas, né? E essa nova geração, o ala não tem quem marcar. São jogadores que fazem cumprem a missão daquele lado, mas não é o especialista. Você pegar, por exemplo, um Zé Sérgio, um Mário Sérgio, um Edu, um Ney, você não vê mais. Você não vê mais esses jogadores ofensivos. Até o meu irmão Tuta era terrível, porque ele vinha para cima. Hoje não tem, então é marcação por zona ou coisa parecida. Mas hoje o treinador que tem que passar isso, né? Não só o treinador da base, que é o formador praticamente, e o treinador principal, quando ele tem a oportunidade de subir a ser profissional. Então é observar, saber ouvir bem os treinadores e a missão dele dentro de campo. Fora disso, é vontade, sempre vontade e mais vontade. Olha, o programa Tempo ao Tempo, em nosso quadro, em algum lugar por aí, Nicknet, conectando pessoas, faz essa conexão com Zé Maria por vários fatores. Pelo ídolo do Corinthians que ele é, por ele representar a maior seleção de todos os tempos do mundo, que foi a seleção de 1970, pela pessoa, pela gentileza, pela sensibilidade, um pai de família. Fernando que o diga quanto que não deve ter recebido conselhos e hoje está no Grêmio fazendo um trabalho fantástico. Sua esposa que Deus te presenteou com uma mulher tão especial, porque você é especial. E Zé, como que você vai estar no meio do ano que vem assistindo a Copa do Mundo? Qual que é a sua
expectativa. E eu sei que não tem muito para explorar a pergunta que eu vou te fazer, mas quando você olha hoje para essa seleção, tem alguém que você olha e fala assim, esse é craque? Olha, a gente está com muitas dificuldades, mas já mudou bastante. Eu acho que com a presença do Ancelotti, já teve assim, uma mudança na mentalidade do jogador. A mentalidade do jogador hoje está diferente. Ele não está despreocupado com o fora de campo, ele está preocupado com o dentro de campo. Então eu já vi uma mudança, até o ponto de classificarmos para a Copa do Mundo do ano que vem. Eu vou estar tranquilo, eu vou estar sempre como torcedor, né? Não tem por onde fugir. E na expectativa de que apareça mais jogadores, né, para que o treinador tenha problemas na escalação, na formação, na convocação, porque hoje está fácil, né? Ele tem aí dificuldades nas laterais, ele tem dificuldade na zaga, os atacantes aí sobe e desce, diferente na expectativa do Neymar voltar a se recuperar. Eu acho que teria que ter outros jogadores em condições de qualidades iguais, né? Ameaçando o Neymar. Não o contrário, o Neymar está ameaçando esses jovens que estão surgindo agora. Mas a minha expectativa é boa. Eu acho que dá para a gente ir para uma Copa com essa esperança, essa expectativa de podermos fazer uma grande Copa. Mas chegar lá no topo vai ter que melhorar bastante. Mas nós temos ainda mais 6, 7 meses aí, eu acredito que é possível. O futebol brasileiro, ele acaba... A qualidade dele é muito boa e se ele levar a sério, levar com dedicação, a gente muda esse quadro. Lateral direito, mas ele acabou de me dar um drible, vocês não perceberam? Ele quis me dar um drible, eu não vou deixar ele me driblar. Um jogador dessa seleção. Um jogador dessa seleção. Olha, tá complicado, mas eu acho que eu acredito muito no Vini Júnior. Eu acho que o Vini Júnior tem qualidade. E esses novos que estão vindo, eu também acredito nesse do Palmeiras, no Estevão. O Estevão também, se ele não mudar o espírito, a qualidade dele, é um jogador que vai ser um nota 10 na próxima Copa. Bom, para encerrar, eu vou fazer uma pergunta para o Zé, que é mais de foro íntimo. Zé, diante de tantas bênçãos recebidas na sua vida, que claro que não foi fácil, porque a gente sabe o tanto que você ralou, o tanto que você batalhou, não veio de graça, e você acertando ou errando teve mais habilidades para seguir em frente e ser o que você é até hoje, essa pessoa especial. Mas diante de tudo isso, hoje, o Zé Maria, me fala um único sonho do Zé Maria que você ainda gostaria de realizar. Olha, sonho. Nossa Senhora, não é fácil, hein? Eu, graças a Deus, eu tive aí uma carreira muito boa como profissional. Eu estou hoje com quase 77 anos, 76 e meio. E... Quarentinha, gente, quarentinha. Quarentinha, eu falo para os jovens geralmente que eu tenho 49, né? Que foi o ano que eu nasci. E os caras ficam, 49 é brincadeira. Mas eu não tenho mais sonhos assim de grandes expectativas para mim. Eu sonho que meu filho, minha filha tenham um futuro também esplendoroso, né? Eles são formados, graças a Deus, a Betinha na parte da indústria, né? E o Fernando que está no meio esportivo. Então eles vencendo, sendo vencedores, eu acredito que é o que o pai quer, né? Que, se a gente for embora, que os filhos sejam bem. É isso meu desejo, pelo menos. Embora o quê? Temos um encontro marcado aqui 50 anos, que isso? Vamos para cima. Zé, que Deus lhe abençoe. Muito obrigado mais uma vez por nos receber. Nosso quadro em algum lugar por aí, Nicknet, essa conexão de pessoas. Que bom ter mais uma vez essa conexão com você, porque nossa outra conexão, e ele generoso,
me recebeu na pandemia. Eu com máscara, a gente não podia, né, tampar o rostinho de galã espanhol, de galã francês, italiano. Zé, muito obrigado mais uma vez, que Deus abençoe você e essa família, que a gente também tem o maior carinho por todos eles. Poxa, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, né? O programa de vocês é maravilhoso, a história do passado de atletas, enfim, maravilhoso mesmo de arrepiar. Vocês contam as histórias, as perguntas são objetivas, né? E é gostoso. Eu já, assim, vamos dizer, em final de carreira, tá tendo a oportunidade de uma entrevista tão gostosa, tão especial como essa. Muito obrigado. Nós é que agradecemos o final de carreira dele. Eu acabei de sair da loja do Corinthians e o CEO da loja do Corinthians falou assim: Zé Maria, nosso garoto propaganda. Imagina se não tivesse no fim da carreira. Querido, que Deus continue mesmo te abençoando e em algum lugar por aí, Nicknet, conectando pessoas. Zé Maria. Programa Tempo ao Tempo e Nicknet, conectando pessoas.